Qual que é o centro do nosso corpo físico? O que tem no centro do nosso corpo? Umbigo? Umbigo? Umbigo. Então, onde ficam as nossas mãos? Uma sobre a outra na altura do umbigo. Essa é a posição correta das mãos, uma posição centralizada. Por quê? Porque essa postura centralizada, já vou mostrar a imagem para vocês. Ela transmite para quem está vendo vocês muita tranquilidade, transmite segurança, porque é uma postura natural. Vai ser uma postura natural para quem está vendo vocês. É tão natural que provavelmente, se não todos, mas a grande maioria de vocês, nunca percebeu que essa é a postura que, por exemplo, os jornalistas usam no jornal. Alguém já tinha percebido que a mão deles fica na altura do umbigo? Pois é, porque é muito natural para quem está assistindo. Então não é algo que faz a gente perceber, que faz com que a gente que chame a nossa atenção. Então a postura correta do orador é essa postura aqui. Estão vendo a Maju? Isso. Olha onde está a mão dela, uma sobre a outra na altura do umbigo. Essa é a postura correta do orador. É essa a postura aqui. Então, as pernas um pouquinho entreabertas, principalmente para as mulheres quando estão de saia ou de vestido. Então, as pernas não estão fechadinhas, tá vendo? Está um pouquinho aberta. Cotovelo e ombro de forma natural e uma mão sobre a outra na altura do umbigo. Essa é a postura correta do orador. Para vocês não acharem que eu estou mentindo. Olha só. E se tiver que apontar alguma coisa, fazer um número, continua com a mão na altura do umbigo e faz o que tem que fazer. E se estiver conversando com alguém, olha onde estão as mãozinhas, uma sobre a outra na altura do umbigo. E olha só, se estiver segurando um papel, uma sobre a outra na altura do umbigo, olha só, até no momento de descontração, olha como está a postura dela. Essa é a postura correta do orador. É muito natural para quem está assistindo, ó. Nós nem percebemos direito. É muito natural. Ó. Se vocês ficarem nessa postura, eu garanto para vocês que ninguém vai perceber que vocês estão nervosos. Claro, se você estiver respirando direito, porque senão vai atrapalhar a voz. Mas se vocês estiverem respirando tranquilamente e com essa postura, ninguém vai perceber que vocês estão nervosos. Ninguém. Então, para vocês verem que eu não estou mentindo, trouxe vários exemplos. Então, essa é a postura centralizada. Uma mão sobre a outra na altura do umbigo. Ah, e se eu tiver que gesticular? Pode gesticular. Então, você gesticula e depois volta. Gesticula e depois volta. Essa é a postura central. Você pode sair do seu centro, mas depois você volta. Eu gosto de falar ontem, porque são duas coisas. Depois volta para o centro. No início, quando vocês estão no começo, aprendendo a ficar nessa postura, pode ser um pouco estranho. Mas isso é igual homem usando terno a primeira vez e mulher usando salto. Já viu o homem a primeira vez no terno? Parece um robô, né? Consegue mexer direito. E a mulher no salto também a primeira vez é terrível, parece que vai desmoronar. É a mesma coisa essa postura. No início pode parecer estranho, pode parecer artificial, mas vocês vão ver que essa é a postura mais natural e que vai transmitir bastante autoridade para vocês e que vai ser bom para quem está ouvindo vocês. E vocês agora vão começar a observar as pessoas que vocês admiram na oratória e vocês vão perceber que elas ficam nessa posição também. Oi, Adriana. Ana, e quando a gente faz a apresentação via computador, que só aparece o plano retrato, como é que funciona aí essas Já vou chegar mãos? lá, já vou chegar lá. Ah, desculpa, antecipei. Então, primeira postura em pé e em ambiente presencial, né? Então, pode sair da postura? Pode, você pode sair e depois voltar, mas tem que ser pensado. Isso tem que ser planejado. Por quê? Porque vocês vão ver que são muitas coisas para serem pensadas ao mesmo tempo. Vocês têm que pensar no que vocês vão falar, vocês vão ter que olhar para as pessoas, pensar na voz. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Então, vocês têm que ensaiar a postura corporal também. Então, quando que eu indico que vocês mudem um pouco a movimentação? Quando vocês estiverem mudando de ideias, assim, trocando de um argumento para o outro, para dar uma quebrada,
E também quando vocês estiverem dando ênfase em alguma coisa, aí vocês fazem um movimento com o corpo para dar ênfase, para que as pessoas consigam perceber que aquilo lá é realmente sério. Então, pode dar ênfase com a voz, com o corpo. E quando vocês estiverem trocando de argumentação também, pode sair um pouco mudar um pouco a movimentação. Não indico ficar andando. Fica parado, escolhe uma posição centralizada, onde todo mundo vai poder te ver. Na maioria dos casos, já vou explicar alguns casos que eu indico andar. Então, fica paradinho lá e faz a sua apresentação em pé, naquela postura. Perguntas sobre a postura corporal em pé. O Henrique, pode falar. Ana Paula, e quando você tem que ficar segurando o microfone o tempo todo, numa das mãos? E como é que ficaria nesse caso? Uma mão no microfone e a outra mão na altura do umbigo. Deixa eu pegar aqui a imagem. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que apontar. Olha onde está a mão dela. Tá aqui. E com a outra mão ela aponta. A mesma coisa se você estiver segurando o microfone. Um microfone fica aqui, a outra mão na altura do umbigo. Essa é a postura mais adequada. Oi, Adriana. E quando a gente está segurando o microfone e o controle do slide, a gente permanece com a mão do controle no umbigo? Isso, porque é pequenininho, né? Você disfarça, fica ali na altura do umbigo. Olha só como o William Bonner segura o papel. Na altura do umbigo. Mais alguma dúvida? Só isso aqui já é algo tão simples que já ajuda muito, porque muita gente tem essa dúvida. Ai, meu Deus, como é que eu fico com a mão? Onde que eu coloco a mão? Na altura do umbigo. Cuidado com isso aqui, ó. Eles estão no momento de maior descontração, mas evitar ficar mexendo muito a perna, apoiando a perna só de um lado ou só do outro. É melhor ficar com apoio nas duas pernas. Então, aqui, ó, por exemplo, ela tá certinho, ó, tá com apoio nas duas pernas. Cuidado para não ficar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Normalmente, quem tem muita energia tem dificuldade de ficar nessa posição. Então, tem que jogar essa energia para a fala, jogar essa energia para a vida, para quando você estiver falando, e não para a gesticulação, para a movimentação ali na apresentação. Se o ambiente for muito grande, aqui, como esse, aí sim eu indico que vocês se movimentem um pouco, que vocês setorizem. Então, fica um pouco no centro, um pouco do outro lado, um pouco do outro lado. Setorizar em 3 partes o palco, para que você consiga se aproximar um pouco com todo mundo, né? Com um pouco do pessoal desse lado, do meio e do outro lado. Então, eu indico em palcos assim, ambientes assim muito grandes, que eu não sei se é a experiência de alguma pessoa aqui, mas nesse tipo de ambiente eu indico isso. Sentado. Olha só a postura dessa moça aqui. Olha o tanto que o corpo fala. A postura mais correta é essa aqui. Então, por exemplo, essa postura aqui, ela é adequada também em alguns ambientes, um ambiente um pouco mais informal, só que não com as costas desse jeito, né? Tá muito desleixado a forma como ela está encostando na cadeira. Se ela tivesse com a coluna ereta, já estaria adequado. Então, pode ser assim, pode ser com as pernas cruzadas assim, pode ser com a perna cruzada em 4 para os homens, em ambientes mais informais. Agora, por exemplo, se estiver dando uma entrevista na TV, não indico sentar com a perna em formato de 4. E para as mulheres, a forma mais elegante de sentar é essa forma aqui. Na pontinha da cadeira, com as pernas um pouquinho inclinadas, cruzando ao lado. As princesas nunca cruzam as pernas, elas sempre sentam assim, na pontinha, com a perna um pouquinho inclinada e cruzando ali embaixo. Então, caso vocês estejam, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa entrevista na TV, em um ambiente bem formal, essa postura aqui é a mais adequada para as mulheres, é a mais elegante para as mulheres. Sentar na pontinha da cadeira e virar um pouquinho de lado a perna. Qual é a diferença de você fazer uma apresentação
em pé e uma apresentação sentado. Faz toda a diferença. Quando você está em pé, a altura dos seus olhos está acima da altura dos olhos das pessoas que estão te vendo. Então, isso por si só já gera um pouco mais de autoridade. Quando você está em pé, você tem mais autoridade. E se tiver um palco, então, mais autoridade ainda. Você vai ficar mais distante um pouco do seu público e vai gerar mais autoridade. Então, é muito importante vocês conhecerem previamente o ambiente onde vocês vão falar. Por quê? Porque isso por si só já pode fazer com que você mude a sua abordagem na introdução, a sua abordagem de estilo, né? Qual estilo você vai usar. Por quê? Porque vai fazer diferença. Eu já, imagina, uma pessoa já muito séria, que já transmite muita autoridade, ainda por cima, vai fazer uma apresentação num palco. Isso pode distanciar muito a pessoa do público. Então, a pessoa já pode, o orador, nesse caso, já pode pensar algumas coisas para aproximá-lo do público. Então, essa é a diferença de fazer em pé e de fazer sentado. Quando você está sentado, você está na mesma altura do olhar das pessoas que estão te vendo. Então, quando nós estamos sentados, isso é uma posição que fica mais aberta ao diálogo, onde as pessoas elas estão mais abertas ao diálogo. Por quê? Porque você está na mesma altura. Agora, e se tem uma mesa entre você e a pessoa? Aí já gera uma barreira, já gera um afastamento, uma certa autoridade também. Por exemplo, os consultórios de psicólogos, normalmente a sessão acontece num sofazinho, não é? Não tem uma mesa entre você e o psicólogo. No máximo, uma mesinha de centro. Por quê? Porque é um ambiente onde está mais propício para o diálogo, para a pessoa se abrir, é o momento em que a pessoa precisa se abrir. Então, é algo que é pensado. Hoje em dia já tem médico trabalhando dessa forma, né? O consultório dele não tem aquela mesa entre o médico e o paciente. Por quê? Para gerar uma intimidade maior, para o paciente se sentir mais à vontade de se abrir para o médico. Então, tudo isso tem que ser pensado. Por exemplo, a pessoa vai assinar um contrato com você. Interessante colocar uma mesa, né? Porque vai gerar mais seriedade, mais autoridade. Agora, vai tratar de um caso delicado. Aí é melhor você estar numa mesinha de canto. Então, percebem como essas coisas são sutis, mas isso faz parte daquela embalagem que nós conversamos mais cedo? Faz parte dessa necessidade que nós temos de preparar um ambiente correto para cada necessidade. Então, por isso que vocês têm que conhecer previamente, porque muitas vezes nós vamos falar em um ambiente onde nós não temos controle se vai ser em pé, se vai ser sentado, se vai ter mesa, se não vai ter mesa. E isso muda tudo da sua apresentação. Como que as pessoas vão estar sentadas? Vão estar sentadas em formato normal, né, de sala de aula? Vão estar sentadas em volta de uma mesa, uma sala de reunião? Uma sala de reunião, ela já está mais aberta ali também para a discussão, o diálogo, porque está todo mundo olhando para todo mundo. Então, percebe como essas coisas sutis fazem a diferença? E o bom orador leva isso em consideração. Perguntas? Oi, Adriana. Eu tenho. Na posição de princesa, eu acho que não prestei atenção nas mãos. Como é que a gente fica? A mão Com fica em cima das pernas de forma natural. Pode ficar também com a posição da mão sobreposta sobre o umbigo ou é deselegante? Não vai ficar muito natural. É melhor você colocar sobre a perna porque já vai estar no centro. Então, você pode Certo. colocar na perna mesmo, de forma natural. Tá, obrigada. Isso é muito importante, cuidado com as mãos, porque muita gente tem mania, por exemplo, de ficar mexendo no anel, na aliança, mexendo aqui no cabelo, aí coloca alguma coisa na mão, uma caneta na mão. Evita colocar coisas que vão chamar a atenção dos seus ouvintes. O ouvinte vai buscar qualquer coisa para não prestar atenção no que você está falando. Então, você precisa ser o mais neutro possível para evitar chamar a atenção para além daquilo que você está falando. Então, evitar coisas nas mãos, deixar as mãos livres. E sempre que for falar e for dar algum exemplo, tentar colocar sempre a palma da mão para fora. Então, você vai falar alguma coisa sempre com a palma da mão para fora, porque é como se você estivesse transmitindo uma energia, isso gera credibilidade, você não está escondendo nada. Quando nós estamos com a mão para trás, assim, parece que a gente está escondendo alguma coisa. Com a mão assim, como se a gente estivesse oferecendo, está transmitindo energia. Essa região da mão aqui, ela é muito energética, né? Por isso que a gente faz assim,
Em algumas religiões tem para fazer assim, né? Quando tá rezando para alguém. Então, é uma região que transmite muita energia. Então, quando nós falamos e colocamos a palma da mão para fora, isso transmite muita credibilidade, muita energia. Oi, Denise, pode falar. Oi, eu vou primeiro te perguntar, porque vai que esteja no script. Você vai comentar a respeito até essa nossa postura corporal mediante a audiência. E como que nós reagimos, o que pode ser feito caso a gente perceba que na audiência a expressão corporal deles está fechada, braços cruzados. Não sei se você vai tocar nesse assunto para frente. Eu vou falar quando eu estiver falando do olhar. Ok. Obrigada. De nada. Mas assim, já adiantando um pouco, não levem para o pessoal. Claro, se tiver todo mundo assim, aí é bom desconfiar, mas uma pessoa assim fechada, às vezes, a pessoa está passando por um problema sério. Outro dia eu estava dando aula e uma aluna toda hora olhando no relógio, toda hora olhando no relógio. Eu estava preocupada, né? Assim, nossa, será que a aula tá tão ruim assim que a pessoa toda hora quer ir embora? Aí depois ela acabou a aula, ela foi embora voando e ela me mandou mensagem que a filha dela estava na casa de um amigo e ela tinha horário certinho para pegar a filha dela, então ela estava preocupada de passar do tempo. Então imagina, se eu tivesse levado para o pessoal, aí pode desestabilizar o orador. Então é importante você não levar para o pessoal. Nem tudo que acontece é sobre você. Às vezes a pessoa está mal mesmo, aconteceu alguma coisa. Às vezes é o oposto, né? Aconteceu alguma coisa séria, a pessoa fez um esforço danado para estar ali, porque ela gosta da sua aula, gosta de você. Mas tem coisa que não é para gente, né? Não é sobre nós. Oi, Henrique, pode falar. Ana Paula, numa sala de reunião com várias pessoas, né, existe uma mesa central que as pessoas sentam, né, ao redor normalmente. Você indica alguma postura com relação, principalmente às mãos, né? Porque às vezes você coloca o cotovelo na mesa, às vezes cruzado. Eu penso que, como ouvinte, é muito interessante você estar sempre prestando atenção, mas evitar ficar assim, né? Muito desleixado, muito assim. Eu não vejo problema colocar o pulso na mesa, não tem problema, ir anotando, com papel na mão. O pulso eu acho que está tranquilo de falar. E se não, você não tiver que ficar em pé, se não for o costume, tentar ficar ou com a mão sobre as pernas ou o pulso assim e tentar gesticular um pouco com a mão quando você estiver sentado. Porque, principalmente se tiver uma mesa, porque a pessoa vai ver mais a sua expressão corporal. Então, você gesticula, volta um pouco, volta para o centro, gesticula, volta para o centro, de forma natural. Oi, Fernando, quer falar? Sim. Quando você está, ele falou da mesa e me ocorreu quando algumas oportunidades de estar não exatamente numa mesa, mas numa roda, né, onde tem bastante pessoas, e aí muitas pessoas vão estar nas suas costas, né? Como é que você dirige, assim, você dirige a palavra para a parte que você tem maior audiência, ou se move também para mostrar para os outros? Nesse caso, se tiver alguém dirigindo o grupo, aí você se dirige à pessoa e tenta olhar um pouco em volta para as pessoas que está no seu olhar ali. Não dá para ficar virando para trás, né? Mas o ideal mesmo, nesse caso, se não tiver uma pessoa dirigindo, era que as pessoas fossem um local onde todo mundo pudesse vê-las, né? Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. Então, tentar olhar ao máximo as pessoas que estão ali à sua volta. Nesse caso, eu até tentaria olhar pelo menos um pouquinho atrás para você demonstrar para as pessoas que estão atrás que você está preocupado com elas também. Mas não é o mais adequado, né?